Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, a reportagem a seguir é uma reportagem que foi concedida à TV Paranaíba, uma reportagem sobre os animais silvestres, crimes ambientais e afins, né? A gente vai explicar certinho sobre essa questão da legalidade dos animais, diferença entre silvestre e exótico e algumas particularidades. Bom, assistam a reportagem completa, o Rio tá tampando meu olho para não olhar para vocês. E é isso. Compartilhem, comentem, por favor. É muito importante que vocês deixem seu comentário, sua opinião, algo que tenha a dizer. E é isso. Qualquer coisa, podem estar entrando em contato pelo Instagram. E, enfim, é isso, galera. Agradeço a todos e vamos para a reportagem. Os crimes ambientais envolvendo animais silvestres aumentam e esse cenário coloca em risco a biodiversidade. O tráfico ilegal e ainda as agressões a essas espécies exigem mais e eficazes ações das autoridades e maior conscientização da população para a proteção da nossa fauna. Vamos acompanhar uma reportagem sobre esse assunto, é interessante. Acompanhe. Esse animal é um ouriço cacheiro, muito conhecido como porco-espinho. Dá pra ver que ele está cabisbaixo, assustado e até meio arisco. Mas, como você deve imaginar, o lugar dele é na natureza, não dentro de uma gaiola no hospital veterinário da UFO. Então, o que ele está fazendo aí? Naquele caso, me ligaram por volta das 7 da manhã, o animal estava sendo agredido já faz tempo, né? E chegando lá, constatei um animal muito ferido, estava com muito sangue na cabeça, estava quieto, né? Então, no momento que eu fui manusear ele com a toalha, ele começou a se mexer, mostrando que ainda estava vivo. Aí eu trouxe para o veterinário da UFO. Bom, no momento que cheguei lá, tinham 3 pessoas que estavam agredindo ele com um pedaço de pau e uma tentando defender o animal, né? Pois é, o histórico é que ele foi agredido por seres humanos, né? E a gente fica assustado porque normalmente essa espécie ela vem atacada por cachorro. E dessa vez não, ele veio realmente muito machucado, com lesões na face, lesões no corpo, e que tudo realmente leva a indicar que são pessoas que fizeram isso com ele, né? E a gente não consegue entender que é um animal inofensivo a princípio, mas a maldade humana não tem limites. Infelizmente, esse ouriço é um entre milhares de animais que são vítimas de crimes ambientais todos os anos. Em Frutal, por exemplo, um motorista foi flagrado transportando ilegalmente diversos peixes e 2 arraias da bacia do Paraná sem os ferrões e sem a devida documentação. Os psitacídeos, as araras, papagaios, são aqueles que são os mais traficados, depois pássaros, aí vem os macacos e agora até a arraia a gente tem pego aí. Então a gente realmente precisa de uma conscientização, precisa de uma legislação muito mais potente contra os criminosos, porque senão a gente vai colocar o nosso meio ambiente aí em risco facinho. O tráfico de animais silvestres é bastante incidente, né, aqui na nossa cidade, na verdade, tem uma via de mão dupla, porque muitas vezes a gente acaba de forma ilegal enviando, né, as pessoas criminosas, né, enviam animais para outros estados da federação e também chegam animais aqui de outros estados, sobretudo do norte do país, animais irregulares. Então hoje não é de se assustar, às vezes um animal que é típico de regiões do norte, ser encontrado hoje, eu falo aqui de aves, né, de pássaros, porque foram introduzidos de forma irregular aqui na cidade, né? E animais aqui também são criados, infelizmente, né, por criadores irregulares, né, e enviados também para outras partes do país. Então nós temos intensificado também a fiscalização nesses alvos. Então a gente recebe muitas denúncias, a gente faz esse filtro e começa a fiscalizar o plantel. Chega no local, vê se a ave tem anilha, se o criador ele tem um plantel legalizado no IBAMA, se ele está regular. Então todo esse trabalho, né, de verificar cada animal, se também não tem maus tratos, né, a gente faz todos os dias. Qualquer animal hoje pela legislação está protegido, você não pode fazer maus tratos, matar, se não perseguir, né? Pela lei mesmo, você perseguir ou capturar um animal é crime. Você não pode capturar um animal mesmo que ele esteja na rua. Somente quem pode capturar ou manusear é alguém que o órgão permite. Então vamos falar assim, os bombeiros, um biólogo, uma pessoa que tem aquela especialização. Na falta, as pessoas elas podem defender aquele animal, vamos falar assim, e levar até um lugar especializado. Como por exemplo, se alguém encontrou uma serpente na rua, com segurança, né, pode colocar numa caixa, trazer para a veterinária da UFO, ou se não acionar uma pessoa que é responsável. Como no meu caso, eu faço um trabalho voluntário. Mas primeiramente, o que é de fato um animal silvestre? Ouvimos tanto esse termo e muitas vezes fazemos uma confusão com os animais exóticos, mas não é a mesma coisa não.
Certo, os animais silvestres são aqueles que vivem na fauna, né? Que vivem na flora, quer dizer, lá na natureza. São aqueles que a gente não pode domesticar, diferente do cão, do gato, do boi, do cavalo, que já vieram para nós e foram domesticados. Esses que estão na natureza não são, então eles são tidos como silvestres. E os exóticos são aqueles que não pertencem às florestas brasileiras, vamos dizer dessa forma. Então são aqueles que o pessoal traz elefante, rinoceronte para zoológico, muitas vezes. Esses são silvestres exóticos. Então, esses animais silvestres eles são portadores de várias doenças, né, de vários agentes que podem causar doenças preocupantes no humano, e por isso que a gente nunca deve lidar com eles, além do papel deles de manter o equilíbrio lá na natureza. Então, essa biodiversidade ela é muito importante. Um dos crimes ambientais mais comuns é o tráfico e a venda ilegal de animais exóticos e silvestres. Mas para quem quer ter um animal como este em casa, tem todo um caminho certo para que isso seja realizado. Por exemplo, o Ryu, que está aqui andando pelo meu braço, ele é uma serpente legalizada com toda a documentação necessária, que é microchipada e, inclusive, claro, tem nota fiscal de venda. A diferença dele é que ele veio de um criatório regulamentado. Ele veio do Criatório de Boias Brasil, né? É um criatório permitido pelo IBAMA, que tem as normas, né, para criar esses animais e reproduzir. Então, assim, para ter um animal igual o Ryu, você tem que comprar de um lugar especializado. Porque um animal de natureza, ele tem doenças, ele tem um papel ecológico. Agora o Ryu não, ele já é um animal que os pais deles foram apreendidos ou se não foram disponibilizados pelo órgão para reprodução e venda. A gente sabe que existem criadores legais, né? Então, inclusive, é muito mais barato do que a multa que se toma, depois você vai se tornar um criminoso. Então, a gente sempre indica, quer ter um animal, procure os órgãos responsáveis, o IEF, o IBAMA, para saber quais são os criadores, o que esse animal precisa. Então, vocês até fizeram agora com uma jiboia, né? Ainda pequena, ela é uma graça, e depois que ela ficar grande? A gente vê que o pessoal depois começa a se desesperar, ou resolve ter filho, ou outro pet, e soltando esse animal e colocando em risco outras pessoas na sociedade. Então, realmente, assim, procurar os caminhos mais coordenados e certos, né? Que são os criadores. É importante a gente entender, né, que os animais eles são classificados, né, de forma técnica em algumas categorias. Então, eu tenho hoje animais domésticos, né, que é liberado a criação de forma muito tranquila, independente de autorização, né. Então, além de cão e gato, eu tenho outros animais, né, calopsita, né, periquito australiano, outros animais que eu posso comprar numa casa de pet shop, agropecuária, de forma mais tranquila. Animal silvestre, esse eu tenho que ter uma autorização específica. Então, papagaio, né, algumas outras aves, né, mamíferos que são silvestres, que vivem na natureza. Eu só posso criar se eu adquiri-lo de um criador autorizado. Então, eu preciso estar com autorização, com uma nota fiscal em mãos. Fora isso, né, muitas das pessoas até nos perguntam, né, eu consigo regularizar um animal que até então é ilegal? Né? A gente sabe que, infelizmente, se tinha antigamente o hábito de ganhar um animal desse de presente, papagaios, né? São animais que vivem muito. Então, a pessoa ganhava esse animal e depois tenta regularizar. Isso não é possível, né? O animal, uma vez irregular, tirado da natureza, ele é irregular. Hoje a gente conta muito com essa parte, com essa parceria com a comunidade, né? Nós trabalhamos para a comunidade, nosso serviço é voltado para a comunidade, né? Mas a comunidade também tem que nos auxiliar, né? Inclusive a otimizar um recurso que é público. Então, muitas vezes, né, a gente tem percebido na prática, a denúncia ela é muito bem-vinda, né? Quando eu tenho fundamento, né, eu vejo que aquela situação realmente configura um crime ambiental e eu faço a minha denúncia. Né? Se for flagrante, está acontecendo na hora, é o 190 para a viatura deslocar o quanto antes. Mas também que a população tenha essa consciência, né, que muitas vezes a minha melhor alternativa é preservar a fauna, né, não ter contato com o animal, permitir muitas vezes, se ele foi até minha residência, eu consigo propiciar para ele uma rota de fuga, para ele voltar para o habitat natural. Né? Se o animal caiu ali, eu consigo devolver ele para o ninho, para que ele possa crescer e ir embora. Essa é a melhor alternativa. E não adianta, tem animais que não são domesticados, não dá para ter em casa, gente. Sem contar o problema de doença, que ele tem que estar no habitat natural dele, ele não está ali por acaso, ele tem a função dele na natureza. E nós já mostramos, nessas 2 semanas que eu estou aqui no Cidade, tantas histórias de animais. Por exemplo, na quarta-feira, a gente mostrou ao vivo aqui um trabalho da polícia, no momento em que eles aprenderam um macaco, lembra disso? Macaco prego, olha as imagens ali, gente. Esse animalzinho que foi trazido de São Paulo, o dono pagou R$70 mil para ter esse animal em casa, uma casa de luxo aqui em Uberlândia. Então a gente trouxe esse caso aqui, desse bichinho que agora, claro, está com as autoridades.
pode ser que seja devolvida à natureza ou não, uma avaliação vai ser feita para ver a situação, se já está muito acostumado a receber alimento, por exemplo, não vai conseguir ser reintegrado lá no meio da mata, por exemplo. Mostramos ontem também um lobo-guará batendo a porta de uma casa. Lembra desse caso? Você que acompanha o Cidade Alerta? Olha lá, ó, lobo-guará. Também ontem nós mostramos, imagine o susto desse pessoal que vive nessa casa. Mas o que está acontecendo de fato? Nós temos a situação do tráfico de animais, temos sim, inclusive esses animais que não poderiam estar nas casas, e temos também a invasão. Nós estamos entrando no espaço desses animais. E aí, eles estão acuados, estão aparecendo. Não tem nada demais. O problema, na maioria das vezes, é por conta da nossa atitude, é o crescimento, é a urbanização. E aí, a gente avança para o mato e os bichos ficam acuados. Eu já fiz reportagens de o homem desmatando árvore, cortando araucária e o macaco lá em cima e a gente fechando a câmera no animal desesperado, sabe? Então, infelizmente, a nossa ação, a ação do homem, coloca esses animais em desespero, porque eles não são acostumados com esse tipo de atitude. Eles têm o cantinho deles e eles têm que ser respeitados, sempre respeitados. Galera, essa foi a reportagem, então, sobre os animais silvestres e o meio ambiente, né? E os crimes, né, relacionados ao meio ambiente. Então, galera, peço para vocês deixem seu like, curtam, se inscrevam, compartilhem. E é isso, galera. Vamos seguir essa jornada juntos pelo meio ambiente, pela mudança, né? E também pela luta para desmistificar os répteis e anfíbios, né? Animais esses que sofrem tanto. É isso, galera. Caso tenha interesse, sigam no Instagram para mais informações. E é isso, philipreptile.bio. Sigam lá e qualquer coisa podem nos acionar para resgate ou tirar dúvidas. Muito obrigado a todos.